Opa, bom com vocês? Hoje daqui estamos com um vídeo novo. Não um vídeo novo, em si um resuminho básico. Da onde lá nessa obra que iremos acompanhar nesse vídeo de hoje é de nosso pequeno rei. Ou melhor, o nosso pequeno rei dela, que aqui no momento foi banido de seu paraíso. E já agora quem baniu ele de seu paraíso foi seu próprio pai, que não gostou de ver o nosso meninão vivendo aquela vida na paz. Porém ele lá volta à vida no corpo de um dos figuras aí. Porém ele ficou um pouco insatisfeito com o que o pai dele fez com ele. E ele, claro, sabendo que se voltar agora pra peitar o pai dele, ele vai apanhar bonito. O nosso pequeno protagonista daqui vai naquele caminho em busca daquele hack do bom. Atrás de suas aventuras, alguns figuras aparecem com o objetivo de derrotar o cara, ou melhor, matar. Porém, tem aquele plano, que o hacker faz aquela aparição. Alguns viram inimigos, alguns se aliam a ele. E então, já nesse vídeo daqui de hoje, vamos estar acompanhando uma pessoa que no passado era um rei, que ganhava tudo de mão dada. Só que nesse momento, ele estava bem cansado de estar vivendo essa vida. E então para isso, o pai de nosso protagonista aparece. Logo em seguida, expulsa ele desse lugar onde que ele vivia. Então ali depois de ser expulso de seu paraíso, ele reencarna como um humano comum. Quando nosso meninão aqui reencarna, ele percebe algo. O pescoço seu estava quebrado, mas ao seu redor tinha mana. Então para isso ele pega essa mana ao redor e se cura. Então agora percebendo que não é mais um ser bem forte, agora esse humano. Ainda mais para piorar a situação, ele vivia no corpo de um cara que era fracassado. Ele perdeu a pessoa que amava para uma outra pessoa. Aí logo depois ele ainda foi enganado por algum golpistas. E já para ficar quente aqui para esse fracassado aqui, ele acaba batendo sua cabeça na parede. E que no fim acaba desmaiando. E que no fim também rola que o nosso protagonista acorda no corpo desse cara. Já o nosso meninão fica bastante feliz por reencarnar no corpo desse moleque. Agora ele pode estar vivendo livre. Pois antes o pai dele sempre via pegando o pé de nosso protagonista. Então ali pensando o que iria fazer na vida, os figuras aparecem na casa de nosso protagonista. Um deles queria meio que dar uma surra em nosso protagonista. Ou melhor, eles queriam matar ele. Assim é feito. Os figuras tentam fazer isso em nosso protagonista. Um deles quase conseguiu. Só que agora ali está o nosso protagonista. Ele se levanta daquele soco que tomou. Só que ele se levanta com uma aura um pouquinho assustadora, que faz as figuras só tremer um pouquinho de medo. Então, por ter mandado um soquinho fraco em nosso protagonista iria ensinar eles como se dasse um soco bom. E as figuras não queriam ficar quietos só com um soco. Eles logo depois tentam dar outro. Foi bicuda pra cá, soco pra lá? Foi. Mas nenhum daqueles socos e bicudas que eles deram não fizeram efeito nenhum em nosso protagonista. Já que nada fazia efeito nele, um dos figuras saca sua peixeira e dá-lhe em nosso prota. Isso atingiu ele? Atingiu. Mas eles conseguiram fazer que o nosso protagonista agarrasse aquela peixeira. E sem dificuldade nenhuma, ele faz a réplica de seus socos nesse figurante. Com os socos que deu nele, fez que um deles ficasse censurado. Já para o outro não ficar do mesmo jeito, ele vai puxar o carro também. Já que agora o nosso meninão é humano, ele precisa estar tomando mais cuidado. Então para isso ele usa mais uma cura para estar se curando. Com um toque de mágica, um cara aparece e conserta tudo que foi destruído por alguns figurantes. Até que ali ele recebe uma mensagem da pessoa, aquela amiga de infância que ficou com outro cara. Já agora ele nem quer ficar mais pensando nela, então assim nem responde, ignora ela. Tá chegando, o nosso menino aqui já upa pro nível de comedor de casadas. Depois disso ele sai e vai dar uns rolês aleatórios pela cidade. Até que ele chega num ponto onde que pessoas se reúnem ali para estar despertando seus poderes. Mas algumas das pessoas que estavam ali para estar despertando os poderes eram até que fracos. Já logo depois de alguns perceber que o nosso protagonista estava ali, ele chega em nosso prota e tenta dar aquela zoada básica nele. Mas nosso protagonista não era humano. Então ele achava que aqueles figurantes estavam meio que tendo inveja de nosso protagonista. Ali então, se achando fodão, um figurante aparece e dá-lhe uma bicuda bem dada em nosso protagonista. E voa até que bem longe. O figura que apareceu era a pessoa que pegou a mina de nosso protagonista. Já que o dono anterior desse corpo não falou para sua amiga de infância que amava ela, ele aqui agora irá falar por si próprio. Então ele começa a falar tudo. Só com algumas simples falas, faz essa mina ficar apaixonadinha por nosso meninão. Já tá chegando o nosso comedor de casado. Então, aqui figurante de leve nos fundos, escuta tudo que o nosso protagonista falou. E por escutar isso, ele dá-lhe outra bicuda na fuça de nosso protagonista. Guarda isso, uma bicuda foi ótima, mas a outra, ele vai guardar bem dada. Já logo depois de nosso protagonista tomar essa sua segunda bicuda, aquela wife vai para o nosso protagonista ajudar ele. Mas já o figurante não queria saber de nada. Ele queria um X1 para resolver tudo. Como ele achava que o nosso meninão aqui era um medroso como sempre, ele chama ele para um X1 no arena. Quando o arena aparece, todo mundo voa a loucuras. Mas já a nossa wife, apaixonadinha por nosso meninão, pede para que ele não fizesse isso. Já o nosso protagonista não liga para nada. E dali então ele vai andando devagarzinho e logo depois entra no ringue.
Aqui vai valer tudo, bicuda pra cá, bicuda pra lá, vai valer até comer figuras na porrada. Já esse figura no início da luta já queria se exibir um pouco, então ele pede para que o nosso meninão fosse primeiro, atacasse. Já que ele queria um soco de brinde para iniciar, o nosso prota vai lá e dá-lhe no nele. Com esse soco que deu nele, conseguiu apagar o figurante. Por apagar esse figurante em um único soco, os figuras ao lado ficam a loucura, por ver essa cena maravilhosa. Então até o próximo round começar, ele terá que esperar esse figurante acordar. Uma hora depois. Enquanto acordava, ele vê alguns figurantes filmando ele. Então assim ele vai lá, retoma o celular do cara e dá uma tiltada neles. Já nosso prota estava numa boa, só esperando isso tudo finalizar para que ele pudesse voltar à luta novamente. Depois que ele finaliza seus tilts ali, ele volta à luta. Agora o bichinho volta invocado no X1. Para isso, ele parte para cima de nosso protagonista. Dali ele dá alguns combos em nosso prota. Ele acha que aqueles combos que deu em nosso protagonista conseguiu derrotar ele. Achou, mas nosso prota se levanta de novo e anda ali como se nada tivesse acontecido entre aquela luta. Por tomar duas bicudas na força, ainda mais por ser zoado em público, o nosso protagonista vai até o figurante. E dali ele replica o mesmo ataque que ele fez em nosso protagonista. No combo final, ele dá-lhe a bicuda. Enquanto o moleque que pegou a mina de nosso protagonista só está o pó no chão, aqui pode ver uma organização que aquele moleque meio que faz parte. Eles aqui não estão acreditando no que estão vendo, pois aquele moleque foi derrotado fácil. O nome da pessoa que derrotou aquele moleque era bem conhecido por ele. Agora que o nosso menino deu aquela surra de qualidade naquele figurante, nosso prota queria meter o pé dali. Já assim é feito, ele sai, mas quando ele sai, ele vê a sua casada. E se acha aí que vai rolar aquele clichê básico? Não, nosso menino dá aquele drible maluco que passa direto por ela. E logo em seguida ele vai direitinho para a sua casa. Enquanto isso também, podem ver a nossa wife aqui, ela que acaba meio que revelando que era uma professora. Para melhorar ainda mais, ela irá dar aula ao nosso protagonista. Agora aqui eles precisam estar descobrindo mais sobre o nosso prota, pois antes ele era só um fracassado, não tinha despertado seu poder. Já agora ele despertou um poder que conseguiria derrotar aquele moleque. Enquanto nosso prota tava na boa indo embora, um Truxama aparece e dá-lhe com tudo pra cima dele. E logo depois daquilo, ali dentro sai aqueles figurantes que tentou dar aquela surra em nosso prota. Eles ali veio atrás de vingança, só que agora eu acho que a vingança deles completou, pois nosso prota estava até perceber que o nosso protagonista não estava só o pó no chão, pois ali ele acabou se curando do ataque do Truxama. Mas o cara que veio junto com aqueles dois figurantes não viu ele para estar tretando com o nosso prota, e em si pediu para ele se unir a esse figurante. E ele nem pensa e ele aceita. Só que logo depois ele percebe que ainda é um estudante e nem um moleque crescido ainda. Então ele recusa no fim. Por nosso meninão ter recusado, um figurante lá com tudo pra cima de nosso prota com a peixeira na mão. Mas ele só dá-lhe uma força desse figura que ele voa pra outra direção. Só que também esse figura bruto aí não veio sozinho. Ele trouxe um cara das tecnologias dos brabos aí. Ali ele saca um braço de ferro e coloca em si. Logo depois de colocar aquilo em si, ele parte com tudo pra cima de nosso protagonista. E o nosso meninão apanhou feio. Mas no fim, nosso prota revidou. Mas mesmo revidando, ele apanha. O bicho apanhou tanto que fez aquele braço robótico ali descarregar a bateria. Só que a surra que o nosso prota tomou não foi nada, pois ele conseguia se curar fácil daqueles ataques daquele figurante. Só que o nosso prota estava doido para ter um braço de ferro como o desse figurante. Já que agora o braço de ferro aí não tancava o nosso prota, ele iria chamar o de 2 metros. Esse daí iria tentar tancar o nosso prota no X1. Mas não, mesmo ele não conseguindo tancar ele no X1, ele queria lutar mais um pouco. Mesmo nosso protagonista apanhando bastante, ele não tava ligando para essa surra. Enquanto isso, de um outro lado, poder ver a nossa casada. Já ela que estava bastante preocupada com o nosso protagonista. E no fim, ela até que manda uma mensagem para o nosso prota. Só que ali o nosso prota não estava num bom momento para estar respondendo ela, pois o braço de ferro estava dando uma bela surra em nosso meninão. Mas como o braço de ferro não dava conta de nosso prota, o de 2 metros acaba chegando em cena. Já quando ele entra em cena, ele já começa a fazer aquelas massagens das boas em nosso meninão. Mas nem o de 2 metros aí levava a luta a sério. Ele aqui, como não podia ignorar a sua casada, ele manda alguma resposta para ela. Isso deixou o de 2 metros um pouco pé da vida. Eu entendi. E ali então lasca com tudo pra cima de nosso prota. E no meio da surra ali, o nosso menino acaba meio que deixando seu celular cair. Já o de 2 metros aí, ao ver o celular dele que caiu, ele vai lá e pega. Ali acaba vendo a casada de nosso meninão. Já que o nosso meninão aqui nunca chamou ela pra sair, o de 2 metros aí faz esse favor por nosso prota. Já por ter feito isso, o nosso protagonista ficou um pouquinho irritado com esse figurante. Então com isso, nosso prota vai com tudo pra cima dele e dá-lhe um pé da orelha dele que cai duro no chão. Mas mesmo caindo duro no chão,
chão, ele se levanta de novo. A figura bruta e pediu para que não levasse a luta mais a sério, pois ali, aquele figura bruta precisava de nosso protagonista. Ele pensa que nosso meninão seria uma baita peça para sua coleção. Mas então, né, historinha de vilão para nós gostar dos bichos. No passado, ele era um moleque meio incomum. Ele aqui tinha uma força bem surreal. Por ter essa força bem incomum, ele machucava seus amigos sem querer. E por isso o moleque ficava sempre sozinho. Mas foi aí que apareceu a dupla dos dois figurantes. Eles acolheram ele. Mas o de 2 metros sempre desejava uma coisa, um oponente à altura dele. E agora que encontrou, os dois aqui tá numa baita felicidade. O de 2 metros pode soltar tudo nele. Já o nosso meninão estava sem tempo, pois a sua casa estava indo se preparar para estar saindo com o nosso protagonista. Então para esse belo momento aqui, ele lasca um soco no busto desse cara, que cai duro no chão. Foi um soco tão bom que o bicho tá dormindo como uma princesa no mundo das maravilhas. Agora que ele botou o maromba aí para dormir, e ele aqui vai andando devagarzinho até chegar no nosso figura bruta. Quando chega em nosso figura bruta aqui, ele já bota um calmante nele. Nosso prota nem é necessário mostrar sua força verdadeira, que já bota o figura aí pra mamar no chão. Enquanto ele fica ajoelhado de medo ali de nosso protagonista, ele se arrepende por ter mexido com o nosso meninão. Ele também não queria bater as botas e não queria se encontrar com o Sr. Bizonho também. Então para isso ele chega em nosso prota, dá um número de telefone para ele como forma de desculpas. Por sorte, ele conseguiu dar uma surra linda em nosso prota, ainda saiu pegando o número do cara. Caralho, o maluco é brabo. Com agora tudo feito, ele sai como se nada tivesse acontecido. Já agora ele precisa estar se arrumando, pois ele precisa estar se encontrando com a sua wife. Mas não é necessário ele se arrumar, pois ele aqui não precisa estar saindo até ela. Ela vem até ele. Já quando ela vê o nosso prota, ela fica um pouco de medo, pois ela vê o nosso prota só o cotoco. Mas também ela pede para que o nosso prota não enfrentasse aqueles caras de novo no X1. Já agora isso não iria acontecer mais, pois os dois ali até que se tornou amigos. O conto bolado dos dois ali que iria rolar, nem rolou. Nosso prota, logo depois daquela luta, ele vai direitinho para sua casa. Mas mesmo não tendo encontro nenhum, a nossa wife fica mais apaixonadinha por nosso meninão. Em um quarto aqui já vimos um moleque descobrindo mais sobre a vida. Ele aqui descobria mais sobre os jogos, só que ele jogava um jogo. Só que tio, porém, o bicho era ruim. O moleque perdeu lindo, só que também ao perder aquilo, ele resolveu mandar aquela explosão básica. No fim, eles se ferraram um pouco. Mas aqui em outro lugar, vemos ele, vulgo, nosso comedor de figurantes. Só que aqui agora ele quer saber de uma única coisa: ficar forte, pois todas as pessoas que ele lutou, ele sempre saiu só o pó da luta. Mas entre todos os seus oponentes, só um lá fez nosso protagonista levar a sério a luta. Mas essa é a última vez que alguém vai fazer isso com ele. Já após essa bela introdução, ele sai dessa casa sua. Ali vai direto para sua escola, só que ali na entrada, ele vê aquele figurante que tomou aquela surra de qualidade. O bicho lá não ficou satisfeito com a surra que tomou. O bicho quer mais. Então o bicho dá-lhe com tudo pra cima de nosso meninão com a barra de ferro na mão. Só que antes de acertar o nosso prota, aquela waifu de antes dá aquela aparição. Ela ali aparece. Já o nosso prota, vendo que a sua waifu iria se ferrar, ele dá uma na fuça desse outro figura que voa só um pouquinho longe. E já por ele ter derrotado ele de novo na frente de todo mundo, o nosso meninão acaba meio que entrando em uma nova situação. E já ali mesmo, aquela waifu acaba entrando em uma outra situação também, pois os figuras atrás acham que uns caras estão lutando por ela. E claro, isso que alguns pensavam. Está certo. Mas nosso meninão ignora tudo isso. Só que aquele moleque que deu aquela surra não ficou satisfeito ainda. O bicho quer levar mais outra surra, mas ele para e pensa que já levou uma surra demais. Então ele dá aquela cal para uma pessoa aí. E logo depois, uns figuras aparecem. Esses daí são os figuras que o nosso meninão botou isso pra correr. Já esse chefão aí, olha, nosso meninão, eles mudam de ideia na hora. Já agora ali, todo mundo chama ele de novo líder. Só que o figura que apoiou mais até agora, fica só um pouquinho para baixo, pois o pai desse moleque deu sempre a ele a vida perfeita, deu aquela vida no modo fácil, até teve direito a passar o tri. E por agora que o nosso menino está por essa região, o pai desse moleque deixa ele na mão de nosso protagonista, ou melhor dizendo, deixa o moleque dar seus pulos. Mas além de nosso meninão conseguir fazer todo mundo abrir a boca, ele conseguiu entrar em uma sala um pouco especial, que só pessoas fortes entram. Só que quem iria dar uma aula para ele era um doido aí. Esse professor doido aí estava doido para remover qualquer um, já que podemos ver um nerdola. Esse nerdola aí já iria levar pela culatra. Além de querer ferrar com a vida do moleque, ele queria lascar com um. Já esse daí era o nosso meninão. Mas para esse belo momento, o nosso meninão manda aquela braba para esse professor. Só que o bicho não entende bem, já manda ele entrar na arena para cair na mão. Só que aquele figurante que apoiou mais do que o normal, entra no meio, pois acaba meio que impedindo isso. Ele ali por algum motivo entendeu que nosso meninão aqui agora virou um tio do moleque. Então a luta não rola. E então, como esse professor é humilde demais, ele acaba mudando de ideia. Mas tinha um porém, esse professor
professor humilhou um nerdola na frente do nosso meninão, e o nosso protagonista não iria deixar isso barato. Ali chama esse professor doido para aquele desafio básico. Se perder, pode expulsar o nerdola e ferrar com a vida do nosso meninão. Mas se ele não perder, o nosso meninão irá fazer figuras se lascar. Já após fazer essa promessa bizarra aqui, eles dão início aos testes. Já aqui podemos ver esse daqui iria medir a força dos outros. E ali o professor maluco dá início como o primeiro. E no 1, 2, 3, ele tenta tancar o soco desse robô aí. No fim, o bicho conseguiu tancar pelo menos um pouquinho do soco, pois esse figura foi lançado com força na parede. Mas o bicho levantou, só o pó, mas levantou. Já agora é a vez de nosso meninão. E ali ele se prepara e bota o hack pra fora. Só que a máquina era potente. Aquilo lá faz nosso meninão ser jogado pra longe. E não só isso, rasga um pouco da roupa de nosso prota. E por ele ter vencido o figura, ele cumpre o que prometeu. O que prometeu ali agora. Já se o nerdola cometer um outro erro, esse professor irá colar na cola do nerdola. Só que nesse momento, aquelas memórias do passado vêm até o nosso prota. No passado aí, o pai de nosso meninão dizia que não valia a pena ajudar os fracos. Sempre que ajudava isso, ele se ferrava junto. Mas agora ele quer testar algo diferente. Agora o nosso meninão quer ficar do lado do nerdola. Então para esse professor maluco não sentir a mão de nosso meninão vindo na força dele, ele muda de assunto. Pois nesse mundo que ele vive, tudo evolui. Humanos conseguem uma força sobre-humana, como também as plantas, elas se transformam em outra coisa. E além de todas essas evoluções, tem algo a mais. Aqui, o lugar onde que nossos protagonistas estão é uma área segura. Já a área roxa são áreas para as pessoas que têm um hack pré-instalado. Já a área escura é para os caras que têm um hack no full. E também é o melhor lugar para cair na mão com alguns manos. Só que quando alguém faz a pré-instalação do hack, pode estar lutando com 10 mil brutamontes. Só que tem um porém, se alguém tiver um elemento de magia superior a dele, suponho, fogo com gelo, alguém irá perder fácil. Então após nosso menino escutar tudo que esse professor maluco falou, ele aqui agora irá tentar fazer as instalações do hack, pois seu hack atual não será o suficiente para lutar contra seus novos oponentes. Mas agora para nós saber se ele aqui vai estar fazendo aquela instalação básica, eu aqui terei que deixar para uma próxima parte. Se tu quer uma parte 4, já sabe, né? Mas para vocês aí que querem procurar algumas obras novas, além destas, passe no meu Discord, que estarei deixando o primeiro link no comentário fixado. Porém eu, que também estou à procura de alguns ADMs aí, para poder fazer que o servidor fique um pouco mais movimentado, por estar sempre ocupado com algumas coisas. Não consigo ficar 100% no servidor, e para isso procuro alguns ADMs. Caso você queira se tornar um ADM, vou chamar eu ou o próprio Daisuke no privado. E já para vocês aí que já são membros daqui no canal, lá para vocês tem um cargo bem especial, onde lá vocês poderão estar encontrando bastante obras novas, obras que vocês lá ainda não leram. Além disso, terão alguns cargos bem especiais para vocês. Mas para vocês aí que não são membros e queiram estar se tornando membro do canal, vocês lá poderão estar se encontrando com algumas novas obras lá que ainda não leram, ou obras que vocês aí nunca viram. Entre elas, tem alguns mangás aí que vocês ainda não viram, e outros são alguns manhwas novos. Mas por lá agora, estou pretendendo começar a fazer alguns resumos dos novos webtoons que estão saindo, ou The Beginning ou Solo Leveling, entre outros. Mas esse vídeo já chegou no fim, e eu espero que vocês tenham gostado. E eu peço um like de vocês para dar aquela moral básica aqui pro canal. Caso já vocês queiram que eu continue com essa obra aqui no canal, vocês já sabem, né? Então, nos vemos por aí. O vídeo chegou ao fim, mas aqui no canal tem outras recomendações bem épicas para vocês. Se caso vocês aí queiram ver um, aqui haverá. Se um de vocês aí queiram estar deixando um comentário dizendo que eu posso estar melhorando, eu ficarei muito grato a vocês. Mas o vídeo de hoje foi esse, e nos vemos numa próxima, e fui!